Vamos lá. Temos dois temas, então, para a aula de hoje. A gente tem os embargos infringentes, que a gente precisa estudar, e a gente tem o desaforamento do Tribunal do Júri também. Vou começar pelo desaforamento, que é mais breve, e se a gente tiver tempo hábil, a gente já entra nos embargos infringentes e terminamos semana que vem, combinado? Então, abram aí um documento novo, né, ou uma folha nova, não sei como vocês estão estudando, se estão por computador ou não, e coloquem aí, desaforamento do Tribunal do Júri. O que é o desaforamento do Tribunal do Júri? Nada mais é do que Peraí, deixa eu aceitar aqui, senão trava tudo. Nada mais é do que o deslocamento de uma cidade, de uma comarca para outra. Por qual motivo? Ordem pública, né? Interesse da ordem pública, dúvidas sobre a imparcialidade do júri ou sobre a segurança pessoal do réu, se o julgamento não se realizar em razão do comprovado excesso de serviço no período de 6 meses, enfim. Tem lá os motivos ensejadores desse desaforamento. A título de exemplo, imagine que um determinado crime chocou determinada cidade, de maneira que o júri torne-se imparcial, né? Os jurados, o advogado entende que os jurados daquela comarca são imparciais. Então, o advogado, então, pede o desaforamento desse tribunal do júri para outra comarca. Consequentemente, serão outros jurados, né? E, no entender do advogado, o réu, então, terá mais chance. É importante destacar, gente, que a simples notoriedade da vítima ou do agressor, ou o mero achismo, né? Ora, o advogado acha que o jurado está imparcial. Isso por si só não gera o desaforamento. Tem que ter uma decisão fundamentada, certo? Tem que ter os motivos ensejadores demonstrados e a decisão deve ser fundamentada. Então, de uma maneira geral, isso é o desaforamento. Agora vou passar, né, os artigos, tópico por tópico, e também vocês vão anotar. O fundamento do desaforamento está lá no 427 e 428 do CPC, do CPP, vamos lê-lo? Vamos lá, CPP, Ctrl F, 427 e 428, seção 5, do desaforamento. Quem pode ler para mim fazendo um grande favor? Olá, Alexandre, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. E aí, gente, quem consegue ler para mim o 427 e o 428? Como os dois são grandes, pode um ler o 427 e um ler o 428, pode ser assim? Calma, gente, um de cada vez. Eu posso ler o 427, por favor? Obrigada, Alexandre. Lê pra gente, então, por favor. Sim. Pode começar. Se o interesse da ordem pública ou reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. Parágrafo 1º. O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou turma competente. Parágrafo 2º. Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar fundamentadamente a suspensão do julgamento pelo júri. Parágrafo 3º. Será ouvido o juiz-presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada. Parágrafo 4º. Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nessa última hipótese,
quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. Muito obrigada, Alexandre. Nada. A Clau estava tentando entrar, não sei se ela conseguiu, deixa eu ver aqui. Acho que não. Eu cliquei para ela entrar, mas não sei. Vamos lá, muito obrigada. O 438, Isa, você consegue ler 428, por favor? Consigo sim, Rafa. Só um minutinho. É que tá travando um pouquinho meu note. 28, né? Isso. Artigo 428. O desaforamento também poderá ser determinado em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Parágrafo 1º. Para a contagem de prazo referido neste artigo, não se computará o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa. E parágrafo 2º, não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando julgamento, em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo Tribunal do Júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento. Muito obrigada. Então, gente, com essa leitura a gente conseguiu já identificar os requisitos, certo? E também o procedimento. Tentando colocar para Dani, permitir a Dani aqui, peraí. Professora, o Gui também está pedindo. Quem? Guilherme. O Guilherme Giraldi. Tá. É que tá tempo de chuva aqui em Paraíso. E o dia que tá tempo de chuva, a internet não fica nem um pouco boa, para não falar outra coisa. Ai, deixa eu ver. Sair da página. Vamos ver aqui, peraí. Deixa eu fechar tudo que eu tenho aqui para ver se melhora. Será que eles conseguiram? Acho que não, né? A Dani conseguiu. Ô, professora, boa noite. Acabei de conseguir entrar aqui. Boa noite. O Gui, Professora, nunca está disponibilizando os links da aula aqui. É sempre uma luta quinta-feira para a gente conseguir esse trem. no Ava. Eu copiei e colei o do Ava lá, não vai? E a Ué, galera tá não, mas pedindo aqui todos também, acho que não entraram estou pelo conseguindo Ava, entrar. porque eu não mandei no WhatsApp de ninguém hoje. Então, eu vou mandar no grupo da sala aqui, porque tá todo mundo procurando e ninguém consegue entrar. Tá, mas foi pelo Ava sim, tá? Os demais entraram pelo Ava, né? Na décima, Sim, pelo AVA. Pelo AVA. Então, tá. sei lá. O Guilherme, eu tava explicando aqui que aqui em Paraíso tá tempo de chuva. Talvez, quando tá tempo de chuva, a internet fica ruim. Talvez seja isso. Não, Mas beleza. Eu mandei pro povo da sala aqui já também, que eu tava alguém que tentou pedindo. entrar mesmo, eu não consegui aceitar. Daí a gente entra, ele não tá aparecendo que tá rolando a reunião, sabe? Entendi. Tipo, sem ninguém. Entendi. Daí não é internet, sei lá o que é, então. Porque os demais entraram pelo Ava mesmo. Mas manda então no grupo, daí fica É que hoje é dia dos professores e aí nem o AVA quer trabalhar. Então, você viu? E a gente tem que trabalhar. Vamos folgar amanhã, né? Amanhã não tenho aula. Vamos lá, então. Deixa eu permitir todo mundo aqui, calma aí. Agora tá dando. Eduardo participando. Acho que agora não vai ter mais problema, não. Obrigada, Lu. Muito obrigada. Muitas mensagens de carinho hoje. Muito, muito bom isso. Muito gratificante. Vamos lá, então, gente. Anotem aí. Desaforamento. O que é o desaforamento? 2 pontos. Podem colocar como conceito, né? Vou fazer um para mim aqui também, daí depois eu posto ele para os... Daí vocês já vão me acompanhando. Peraí, deixa eu abrir aqui.
Está aparecendo para vocês o documento em branco? Tá. 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 Agora não está aparecendo para mim o meu documento. Espera aí. Ai, gente. Não é fácil não, viu? Agora apareceu, peraí. Agora não tá aparecendo mais nada, né? Voltou o documento em branco? Voltou? Sim. Voltou. Então, vamos lá. Então, a gente está estudando o Instituto do Desaforamento, artigo 427 e 428 do CPP. Vamos lá, anotem o conceito de desaforamento. Hipótese de deslocamento de competência prevista hipótese de deslocamento de competência prevista somente nos processos do Tribunal do Júri. Do Tribunal do Júri, vírgula, através da qual o réu será submetido a julgamento perante comarca diversa. Perante comarca diversa. Certo? Vamos lá. O artigo... Deixa eu achar o artigo aqui do CPP. Artigo 70. O artigo 70 do CPP, ele diz que a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Então, aqui, ele utiliza a teoria da... Não é a teoria da atividade, né? Porque não é no lugar que se deu a ação, mas sim no lugar que se deu a consumação. Eu vou lembrar o nome dessa teoria. Mas então, anotem aí. A regra prevista no artigo 70 do CPP estabelece que a competência será de regra determinado pelo... Vou colar aqui para vocês. Pelo lugar em que se consumar a infração, ou no caso de tentativa, pelo lugar em que se der o último ato de execução. Então, a regra é essa. Então, imagine que ocorreu um homicídio na cidade de comarca de Maringá. A competência para processar e julgar este crime é da comarca de Maringá. Agora, por algum motivo, o advogado, o Ministério Público, o querelante, o assistente de acusação, pede aí um desaforamento para uma comarca diversa. Por quê? Quais são os motivos? São os requisitos, né? Os motivos ensejadores estão lá no artigo 427
e 27 do Código Penal. Então, vamos lá. Vamos intitular como situações, né? Situações que podem ensejar o desaforamento. Situações que podem ensejar o desaforamento. Primeira situação. Quando o interesse da ordem pública o determinar. Essa é a primeira situação. A segunda situação, já eu vou explicar cada uma, tá? Individualmente. Segunda situação. Se houver dúvida quanto ou sobre, né? Minha mãe quer saber se a funcionária deixou a chave aqui de casa. Vê se está ali na sala, por favor. Se houver dúvidas sobre a imparcialidade do júri, é aquela situação que eu exemplifiquei, né? Ou sobre a segurança pessoal do réu. Vou colocar como C, né? Do júri, ponto e vírgula. C. Se houver dúvida sobre a segurança pessoal do réu. D. Se o julgamento não se realizar. Se o julgamento não se realizar em razão do comprovado excesso de serviço no período de 6 meses do trânsito em julgado da decisão da pronúncia, desde que para a demora não haja concorrido o réu ou a defesa. Então, veja bem, a gente sabe que o Tribunal do Júri ele tem 2 fases, né? A primeira que é a fase de pronúncia e a segunda fase que é a do Tribunal do Júri, né? Então, esse desaforamento que a gente está falando é o desaforamento na segunda fase, tá? Ele só ocorre na segunda fase, que é quando já tem a sentença de pronúncia. E então, por algum desses motivos, requer-se o desaforamento. Então, é o desaforamento do Tribunal do Júri em si. Vamos lá. Vamos analisar primeiro o primeiro. Quando o interesse da ordem pública assim o determinar. Anotem aí. É preciso que haja fundados motivos de que a ocorrência do julgamento causará riscos à tranquilidade da comarca ou onde o júri seria realizado. Então, precisa ter fundados motivos. Como tudo que eu falei para vocês, né? Como todas essas situações, o juiz deve fundamentar a decisão. Então, em relativo a todos, tem que ter um fundamento, né? Fundados motivos. Então, coloquem aí. Devem haver fundados motivos de que a ocorrência do julgamento na comarca causará riscos à tranquilidade do local. A tranquilidade do local. Beleza. Quanto à dúvida sobre a imparcialidade do júri. Aqui, gente, também não entra meras suposições, né? Meras suposições, como eu disse, quando eu mencionei para vocês lá em cima. Não basta o sensacionalismo da imprensa, não basta que a pessoa, tanto a vítima quanto o réu, era pessoa conhecida, né? Era pessoa notória. Isso, por si só, não são motivos ensejadores do desaforamento, tá? Tem que estar demonstrado e devidamente fundamentado.
Então, vamos anotar isso aqui no nosso item B. Coloquem assim. Não bastam meras suposições de parcialidade. Aqui, não bastam meras suposições de parcialidade. Vírgula, é preciso, é necessário que reste devidamente comprovado, a tendência da população, né, a uma determinada postura. Pode ser que a postura da população seja para condenar, mas também pode ser que seja para absolver, né, o réu. Por isso que tanto a defesa quanto a acusação aí estão sujeitos a requerer esse desaforamento. Essa situação B é o que mais ocorre, né? É o motivo que mais ocorre para pedido de desaforamento, seja em razão da comoção social ou do repúdio e tudo mais, né? Razão da comoção ou repúdio, por exemplo. Agora, vamos colocar aqui umas observações acerca desse motivo. Coloquem assim. O sensacionalismo da imprensa do lugar. O sensacionalismo da imprensa do lugar ou da comarca, né? Sensacionalismo da imprensa. A notoriedade do agressor ou da vítima. Vírgula, por si só, não são motivos suficientes para o desaforamento. Certo? Beleza. Então, vamos lá. A outra hipótese aqui. Vamos para a hipótese C. Se houver dúvida sobre a segurança do réu, certo? Alguma ameaça, alguma notícia no sentido de que o réu será linchado, por exemplo, ou que vão matar o réu. Imagine que receber aí uma comunicação de que tem uma ameaça contra o réu, ou a população está tão revoltada que pode haver o linchamento do réu durante a sessão. Então, aqui é tanto sobre a segurança pessoal do réu, né, quanto o interesse da ordem pública. E também se o julgamento não se realizar em razão do comprovado excesso no serviço, no período de 6 meses contado do trânsito em julgado da sentença de pronúncia. Então, a gente tem a sentença de pronúncia, tem os recursos, né, e depois transita em julgado. Só então que vai designar a data do tribunal do júri, né? E esses 6 meses é contado da data do trânsito em julgado de sentença de pronúncia. E desde que o réu ou a defesa não tenha concorrido aí para essa demora, né? Tem defesa mesmo que recorre recursos meramente protelatórios, aí depois vai legar um desaforamento nesse sentido, o juiz não vai acatar. Beleza? E qual que é a competência, gente? Juízo ou desembargador? Competência para processar e julgar, para decidir sobre o pedido
de desaforamento. Tribunal de Justiça. Imediatamente superior ao ACO, né? Então, é o Tribunal de Justiça. De hierarquia imediatamente superior. Certo. Eu trouxe uma decisão aqui para vocês sobre um pedido de desaforamento que foi negado pelo STJ. Vou ler para vocês rapidamente. Presunção de influência do júri não basta para mudança de foro. Foi o que a gente acabou de comentar. Sobre esse tema, a 5ª turma do STJ julgou essa semana, em 2020, maio de 2020. Um HC impetrado por um fazendeiro de Três Lagoas, julgado em 2016 pelo Tribunal do Júri da Comarca e condenado pelo crime de homicídio qualificado a 14 anos. O réu recorreu e teve a condenação anulada pelo TJMS, que determinou a realização do novo julgamento. Segundo a defesa, o representante do MP concedeu entrevista para a empresa local, detalhando o trâmite processual, as provas produzidas e a condenação anterior. Por isso, apontou que as palavras do promotor visaram contaminar as pessoas da cidade, com potencial para interferir no novo julgamento do júri. Assim, a defesa buscou o desaforamento do julgamento da ação em outra comarca. Para os ministros, a hipótese excepcional de desaforamento do júri para outra comarca não pode ser autorizada pela mera suposição de que a imparcialidade dos jurados tenha sido afetada por comentários sobre o processo feitos pelo MP na imprensa. No entender do ministro Ribeira Dantos, relator do HC, nos termos dos artigos 69 e 70 do CPP, daí fala da competência, né, que será pelo lugar da consumação. Assim, a simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação dos fatos pela mídia, bem como pela alegação vaga e genérica do prestígio da vítima e a comoção social gerada pelo crime na comunidade, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional. Então, o STJ, em HC, ele entendeu que não era cabível, né, nesse caso, o desaforamento por meras suposições, certo? Que foi exatamente o que a gente acabou de constar no nosso material. Outra situação, gente, o artigo 427 diz, no final do 427, diz assim, onde não existam aqueles motivos, vírgula, preferindo-se as mais próximas. Então, assim, a gente sabe quais são as situações que podem ensejar, né, o desaforamento, mas para onde vai esse Tribunal do Júri? Para as comarcas mais próximas. Então, assim, pode ser que um Tribunal do Júri de Maringá seja desaforado e vá para Curitiba? O que vocês acham? Acho que não. Acho que não? Veja bem, trata-se aqui de regra que não é absoluta, tá? Em que pese o artigo trazer que deve ocorrer, não, ele traz um termo diferente, preferindo-se as mais próximas, pode acontecer que vá para uma que não é tão próxima, mas por decisão fundamentada. Então, imagine que não adianta a gente tirar da comarca de Maringá
e mandar para a comarca de Sarandi, porque os motivos ali também vão existir. A comarca de Apucarana, por sua vez, ela está cheia de processo. A comarca mais apta neste momento, imagine que ele fundamente a decisão. Então, os doutrinadores, é possível sim, os doutrinadores entendem que com essa redação, né, preferindo-se as mais próximas, essa regra, então, ela não é absoluta, sendo possível um desaforamento para uma comarca não tão próxima, mas desde que devidamente fundamentado pelo juízo, né, pelo tribunal aí na sua decisão. Gente, quanto ao desaforamento, é isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu só abrir meu material para ver se faltou alguma coisa aqui para vocês. Só um minutinho. Competência. É isso mesmo, gente. Quanto ao desaforamento, é somente isso. Se alguém ficou com alguma dúvida sobre o desaforamento, podemos partir para o nosso próximo conteúdo. Vou salvar, então, aqui nosso documento. Aula 11, né? Aula 11. A 11 ou 10, gente? Acho que 11. Ou 10. Deixa eu ver. É a 11, não é? 11, a 10 foi a da semana passada. Então, beleza. 11, do desaforamento. Joia. Então, visto isso, vamos falar, então, sobre o nosso próximo instituto. Os embargos infringentes. Vou fazer em outro material. Peraí. Joia. Estão visualizando a minha tela? Sim, Rafa. Sim. Uma folha em branco, só escrito embargos infringentes, certo? Sim. Peraí, que são muitas telas abertas. Então, vamos lá, gente. Do recurso dos embargos infringentes. Os embargos infringentes estão no Código de Processo Penal a partir do artigo 609. Então, coloquem aí, 609 e seguintes do CPP. Deixa eu confirmar aqui. Não, calma. (609) parágrafo único, gente, tá? Não é o parágrafo único. Então, o fundamento legal está lá no 609, parágrafo único do CPP. Quando é cabível, então, os embargos infringentes? O 609 diz o seguinte: os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos tribunais de justiça, câmaras ou turmas recursais, ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. Mãe, mas isso já não é responsabilidade nossa, né, mãe?
não é para nós resolvermos. Fazer o quê? Fazer o quê, né, mãe? A gente vai fazer nada, né? Quem tá falando? Professora, a senhora pode cortar o áudio, tá? De quem que é? É da Elaine. Ah, é da Elaine? Aham. Peraí, deixa eu achar ela aqui. Tá como Eric. Ai, tá como Eric. Mas parou. Não, professora, era que a minha filha estava ligando Ah, tá. e eu não vi que o microfone estava aberto. Ah, tá. Não, tranquilo. Vai que você falava alguma coisa aí, né? Ainda bem que eu fiquei bem quietinha, né? Ai, ai. Olha lá, tá fechado. Então, vamos lá. 609. Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 dias, a contar da publicação do acórdão, na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. Então, é o 609, parágrafo único. Então, aqui a gente já visualiza, gente, que é possível os embargos infringentes contra decisão de recurso de apelação ou decisão de recurso em sentido estrito, desfavorável ao réu, certo? E quando não for unânime a decisão de segunda instância. Então, vamos anotar isso? Desse modo, vírgula, cabível os embargos infringentes contra decisão, não, já vamos colocar contra acórdão, né? Porque já fica certo. Ou contra decisões proferidas, contra. Vocês que sabem, decisões proferidas. Porque as decisões proferidas em recurso de apelação e em rese são acórdãos, né? Mas tudo bem. Decisões proferidas nos julgamentos de recurso de apelação e recurso em sentido estrito desfavoráveis ao réu vírgula, desde que se tratem de decisões não unânimes. Então, por exemplo, eu tive um processo que saiu a decisão do recurso de apelação do querelante, né? Era uma queixa-crime, então era o querelante, a outra parte, e eu era advogada da querelada. O juiz de primeiro grau entendeu pela absolvição da minha cliente, e então o querelante recorreu. Saiu a sentença final de semana passada, cujo tribunal negou o provimento, né? Negou o provimento ao recurso de apelação da parte contrária, por unanimidade de votos. Porque isso é importante para mim, porque já não vai caber já não caberia o recurso, né? Se fosse contra a minha cliente, contra a ré, e fosse sem unanimidade de votos, eu poderia recorrer. Mas, no fim, nesse caso, foi favorável a ela, né? E também foi por unanimidade de votos. Não cabe recurso aí, esse recurso. Só a título de exemplo. Vamos voltar para nosso slide aqui. Beleza, gente. Então, esse recurso,
ele é contra a decisão. Primeiro, contra a decisão de rese ou apelação, tendo sido desfavorável ao réu, e ainda desde que se tratem de decisões unânimes. Então, são compostas por tantos desembargadores, mas foi unânime, não cabe embargos de infringentes, mesmo contrário ao réu. Ah, não foi unânime, o relator foi um voto, os demais foram outros. Então, cabe aqui os embargos de infringentes. Beleza? Então, diante disso, o que a gente pode tirar? Qual que é o pressuposto de admissibilidade? Qual que é o pressuposto para cabimento? E aí? Acabei de falar, só não falei com essas palavras. Qual que é o pressuposto? Não ser unânime. Hã? Não entendi. Nada? Gente, o pressuposto é justamente a divergência de votos, a divergência entre os votos, certo? Porque se houver uma unanimidade, como eu acabei de falar, não caberá. Essa divergência pode ser parcial ou total. Então, imagine que essa divergência é quanto à condenação ou absolvição. Então, imagine que não foi unânime a condenação, a decisão pela condenação. Então, cabe, porque é desfavorável ao réu e não é unânime. Cabe contra o todo, né? Agora, imagine que todos entenderam pela condenação, porém, na hora da aplicação de pena, da dosimetria, houve ali uma divergência. Então, houve uma divergência parcial. E, consequentemente, os embargos vai atacar aquela divergência. Entenderam? Vamos colocar isso aí. Gente, só deixa eu pegar uma aguinha rapidinho, que eu tô com a garganta seca. Uma garganta seca. Vou aumentar a letra de vocês aqui também. Luiz, o que você tá fazendo? Nada não. Vamos lá. Essa divergência, ou referida divergência, pode ser total, ou seja, envolver sobre todo o julgado, vírgula, ou ainda pode ser parcial. Quando se dará somente sobre um ponto específico da decisão. Certo? Estão quietinhos, tá tudo certo? Estão me ouvindo? Estão vendo? Tudo ok? Deixa eu ver o chat aqui. Tranquilo. Tranquilo? Beleza, então. Então, vamos lá. Gente, qual que é o prazo e quando inicia o prazo? O prazo é de 10 dias. Então, o prazo para a apresentação dos embargos infringentes é de 10 dias, contados do trânsito em julgado, da publicação do acórdão, certo? É o que diz o parágrafo único, ó. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admite-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro do prazo de 10 dias a contar da publicação de acórdão. Então, 10 dias a contar da publicação
de acórdão. E para quem que a gente vai dirigir essa para quem que vai ser o endereçamento? Para quem que a gente vai dirigir os nossos embargos infringentes? E aí? Para o relator? Oi? Para o relator? Para o relator do quê? No tribunal? É para o tribunal. Para o tribunal que proferiu a decisão na apelação ou no rés. Então, é para o próprio tribunal. Proferiu o acórdão, né? Certo? E quem pode, gente? Qual que é a legitimidade? Somente defesa, somente acusação, defesa e acusação. Ó, o que a gente tem que observar, ninguém respondeu. O que a gente tem que observar é que ele é um recurso para defesa, um recurso de defesa. Então, somente será oposto, poderá ser oposto, deixa eu ver, só um minutinho aqui, gente. Interposto é a palavra certa, né? Somente poderá ser interposto pela defesa. O Ministério Público, porém, pode, desde que para beneficiar o réu. Então, a acusação, né, o querelado, o querelante, ou um assistente de acusação, ele não pode fazê-lo porque não seria para beneficiar o réu. O Ministério Público pode, desde que seja para beneficiar o réu. Então, vamos fazer essa observação. Coloquem assim, tratando-se de recurso contra decisão desfavorável ao réu, vamos colocar assim, tão somente contra decisão desfavorável ao réu, poderá ser interposto pela defesa ou pelo Ministério Público, desde que em defesa do réu. Do réu, do recorrido, né? Ou do recorrente, não dá para saber aqui. Mas em favor da defesa, certo? Que é um recurso aqui de defesa. Então, a gente tem que ter em mente isso, que é um recurso de defesa, beleza? Não são cabíveis, quando não são cabíveis os embargos infringentes e de nulidades, em habeas corpus, em pedido de desaforamento e em julgamento de outros embargos infringentes, não caberá. Mas isso aí a gente tem por exclusão, já que só é cabível contra acórdão de recurso de apelação e contra acórdão de rese, tá bem? Vamos lá, o que mais que eu anotei aqui para falar para vocês sobre os embargos infringentes. Beleza. Acho que é isso, gente, contra os embargos infringentes. Falamos sobre o prazo, falamos sobre o cabimento, fundamentação legal, endereçamento.
É uma peça única, vai para o próprio tribunal. Processamento com a nananã. Acho que é isso. Acho que a gente já estamos aptos a fazer uns embargos infringentes. Alguma dúvida, gente, contra embargos infringentes? Ou só na hora que a gente for executar? Deixa eu abrir o Meet aqui. Quiserem colocar aqui no chat, vocês têm alguma dúvida quanto aos embargos infringentes? Não? De boa, profs. Então tá. Então vamos para a produção da peça de embargos infringentes. Vou dar um pouquinho de respiro para vocês. Vou fazer a chamada. Aí depois a gente inicia o caso embargos, tá? Bianca. João Vitor Nogueira. Adriano Martins Lucena. Alan Batista Costa. Ana Paula Lincoln. Alan está presente, beleza. Ana Paula Lincoln, presente. Antônio Carlos de Lameira. Bruno Vinícius. Charlene Antunes de Castro. Claudineia Ferreira. Daniele da Silva Nascimento. Presente. Deisiele. Eduardo Graciotin. Presente, professor. Eduardo Henrique. Acabou de sair da reunião, né, Eduardo Henrique? Apareceu aqui para mim. Eliane. Presente. Elvino. Guilherme de Andrade. Estou aqui, professora. Hugo Ricardo. Estou aqui, professora. Presente. Jean Mendes. Jefferson. João Batista Riso. Lorena. Lucas Ataliba. Luiz Henrique. Patrícia. Santa. Alexandre Fonseca. Presente. Antônio Gouveia. Bia. Diego. Eduardo Lemes.
Gilberto, Jaqueline, Jardel. Presente, professora. Beleza, Jardel. Joverlan. Leandro. Lidomar. Lilian Regina. Lilian Cristina. Lucas Jonatas. Miriam Keila. Natália. Ana Paula Noguchi. Cássia. Presente. Cláudio. Professor, o Cláudio acho que estaria atestado. Ah, tá. Daniele Petenucci. Elaine. Presente. Gabi. Guilherme Mosna. Isabela. Aqui, Rafa. Johnny. Johnny está presente. Larissa. Lu. Presente, professora. Késia. Sandro. Suelen e Wagner. Beleza. Gente, vocês querem começar? Acho que não dá tempo da gente terminar, mas a gente consegue começar o caso. O que vocês acham? Eu acho que a senhora devia comemorar o seu dia do professor e terminarmos na próxima aula. Eu concordo com a Lu. Concordo? Então tá. Então eu vou encerrar. A Lari, boa, Lu. Vou encerrar, então. Não vou comemorar, não, né? Já tô comemorando aqui com vocês, dando aula. Mas vou descansar, já é uma boa coisa. Mas, brincadeira da parte, vamos encerrar, então. Daí, a aula que vem, a gente já inicia fazendo os embargos infringentes e damos continuidade aí na matéria. A gente está com a matéria bem adiantada, graças a Deus. Tá bom? Então, muito obrigado e uma boa noite para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, prof. Prof, eu mandei uma mensagem para você, depois, na hora que você tiver um tempinho, você dá uma olhada lá, tá bom? Tá. Oi, Elaine. Boa noite para todos, boa noite, professora. Oi? Oi, Elaine, manda um e-mail para mim não sei se você mandou, no rafaela.smg@edu.com.br, pedindo para eu ser sua orientadora. Se puder mandar agora, que daí eu já faço isso, que daí eu tenho que encaminhar esse e-mail para o Rodrigo. Ô, professora, então depois você manda para mim um e-mail no meu WhatsApp, que aí eu... Vou colocar... Você tá vendo o chat? Tô. Porque meu celular tá acabando a bateria, que eu nem tô mexendo nele, não tá nem na internet. rafaela.macedo@smg. Coloquei no chat. Aí você mandando agora, eu já encaminho, já te respondo e encaminho para ele. Combinado? Combinado. Gente, brigadão, uma boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Professora, boa noite, eu estava presente, tá? Desculpa, boa noite. Perdi a chamada. Bom, Eduardo, eu dei presente, porque a hora que eu chamei, você caiu, mas aí eu dei presente. Eu tinha caído. Obrigado, professora, boa noite. Tchau, boa noite.